Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Vamos meditar hoje no texto que se encontra em Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 8. Filipenses 4, do verso 4 ao verso 8. Todos encontraram? Amém. Diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com orações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós nos achegamos a Ti nessa manhã, Senhor, clamando que pela Tua misericórdia, Senhor, venha falar aos nossos corações, Deus. Nós somos carentes da Tua palavra, Senhor, e reconhecemos o quanto precisamos melhorar, Senhor, o quanto precisamos progredir para a direção, para o alvo que é o Senhor, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem trabalhado em nós e nos tem aperfeiçoado, Deus. E nós queremos nos colocar à disposição para esse aperfeiçoamento, Senhor. Queremos nos alegrar em Ti, Senhor, reconhecer a Tua grandeza, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Reconhecer, Senhor, que Tu és maravilhoso, Deus. Não queremos Te servir somente pelo que Tu podes proporcionar, Senhor, mas pelo que o Senhor é. Ó Deus, nos faz reconhecer o quão grande és, nos faz entender a magnitude da Tua misericórdia, do Teu amor para conosco, Senhor, e nos torna gratos a cada dia mais, Senhor. Nos faz reconhecer que Tu és o nosso Senhor e devemos nos alegrar em Ti, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento nessa manhã para que possamos compreender essa palavra e que essa palavra toque profundamente os nossos corações, a fim de que o Senhor seja glorificado. Essa é a nossa oração no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu achei bastante interessante que hoje, desde o princípio, né, da leitura da contrição, já se iniciou falando sobre alegria, né? Sobre alegria, né? E nada de coincidências, né? Mas que Deus tem um propósito em todas as coisas, então já veio preparando os corações nesse sentido para que a gente falasse sobre essa palavra, que é tão importante, né? Eu já quero começar fazendo uma pergunta. Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Porque a gente repete todo domingo aqui: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Será que essa afirmativa que você faz realmente é verdadeira? Ou será que você apenas replica de lábios isso? Será que realmente a sua alegria, o seu prazer é cultuar ao Senhor? Ou será que você faz isso por medo? Talvez medo de condenação? Ou de que Deus te castigue ou algo do tipo? Será que o seu amor a Deus é um amor genuíno e verdadeiro? E você se alegra nele? Porque muitos de nós, ou quando digo muitos de nós, quero dizer cristãos, né, buscam a Deus não por aquilo que Ele é, ou não se alegram em quem Ele é, antes o buscam por aquilo que Ele pode oferecer. E eu queria começar questionando isso a você nessa manhã. Se você realmente é feliz e se você realmente busca a Deus pelo propósito correto, que é louvá-lo e engrandecê-lo, se você tem prazer nisso. É interessante entender que nossa vida no céu vai ser basicamente isso, né? Vai ser louvar e engrandecer o Senhor. Então, nós temos que ter prazer e nos alegrar nisso desde aqui. Porque não faz sentido que queiramos viver nos céus, louvando e engrandecendo Ele, se nós nos alegramos nisso aqui na terra. Então, o Senhor nos chama para desde aqui já louvá-lo e engrandecê-lo
não como algo penoso, não como um sacrifício. Porque é fato que a vida cristã, ela contém sacrifícios. Mas, às vezes, a gente olha para a vida cristã como se fosse apenas sacrifício, como se fosse apenas momentos difíceis. E a gente vai ver nesta manhã que não é apenas isso. Mas que a alegria, ela não deve ser temporária. Esse versículo 1, a gente já tem uma afirmativa de Paulo nesse sentido, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Paulo não fala assim, se alegrem às vezes no Senhor, ou apenas se alegrem no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Independente da circunstância, se alegrem no Senhor. Então, a gente vai perceber que isso aqui não é um aconselhamento ou uma sugestão. Isso é uma ordenança. Alegrem-se no Senhor. Nós somos chamados para nos alegrar nele. Não é algo opcional. É um mandamento de Deus. Você acha que Deus é mais glorificado quando você faz algo, se alegrando nesse algo que você fez para ele, ou quando você faz murmurando, ou quando você faz por obrigação? Talvez se você trouxer para relações humanas, com outras pessoas, com um amigo, com um familiar, com um cônjuge, você gosta quando o seu cônjuge faz algo por você, pela obrigação, sem alegria? De maneira nenhuma. Então, por que Deus se alegraria em que você faça coisas para Ele sem alegria? Então, nós somos chamados para nos alegrar nele. Não é como apenas um sacrifício doloroso, mas é algo que temos que ter prazer nisso. Temos que ter prazer em louvar o Senhor e engrandecê-lo. Não é como obrigação. Os pastores não deveriam estar o tempo todo falando com as ovelhas, olha, vocês precisam cultuar, precisam vir ao culto. Isso deveria estar no coração de cada um. De dizer, eu amo o Senhor, eu não vejo a hora de chegar domingo para poder cultuar e louvar a Ele, exaltá-lo em comunidade. Mas parece que o nosso coração tem estado em outras coisas. Tem se alegrado em outras coisas. Eu tenho buscado uma alegria que é passageira. Então, Paulo aqui, através do Espírito Santo, ele traz uma ordenança para nós. Alegrem-se sempre no Senhor. É uma ordenança. É uma ordenança e nós temos que cumprir essa ordenança. E como nós cumprimos? A gente vai ver isso nessa manhã. Mas ele ainda reafirma novamente. Outra vez digo, alegrem-se. A gente sabe que os judeus, quando queriam reafirmar algo, ou dizer que algo tinha muita ênfase, muita importância, eles falavam 2, 3 vezes a mesma coisa. Então Paulo está reafirmando, alegrem-se no Senhor. Porque existe uma grande probabilidade que esses irmãos de Filipe aqui, deveria haver perseguições nesse momento. E a gente tende a esmorecer na perseguição, a entristecer-se. E talvez a enxergar a vida cristã como apenas uma vida de batalhas, de dificuldades. Mas nós somos chamados para uma vida de vitórias. Até porque somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Como nós podemos estar tristes e esmorecidos se temos certeza que vamos vencer? Ou será que você não tem certeza? Que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completá-la. Como podemos estar tristes e sabemos que estamos correndo uma corrida em que a vitória é certa? Você já viu um corredor das Olimpíadas correndo, quando ele está chegando perto de ganhar, de passar na faixa, como o sorriso abre, de que ele percebeu que ele estava lá como o primeiro lugar da corrida? Nessa corrida, todos nós os que cremos, venceremos. Estamos correndo essa corrida, tristes, abatidos, murmurando, sabendo que venceremos essa corrida. Então, não estamos desfrutando de algo que Deus nos concede para desfrutar. O que eu percebo é que há várias e várias bênçãos do Senhor que Ele nos proporciona, que Ele deixa à nossa disposição e nós não tomamos posse dessas bênçãos. E a alegria que o Senhor concede aos seus santos é uma dessas. É o que temos que tomar posse para nossas vidas. E entender, isso é o mandamento do Senhor. Isso é um mandamento que independe de circunstâncias. Porque, mais uma vez, alegrem-se sempre. Sempre aqui é sempre. Não é às vezes. Mesmo que venham adversidades, dificuldades, tristezas, alegrem-se
Sempre. Tiago vai dizer, alegrai-vos na provação. Ou ainda nesse mesmo livro de Filipenses, Paulo vai dizer que tenham por alegria quando vocês forem perseguidos por causa do Evangelho. Nós somos chamados para estar nesse estado de alegria, para ser felizes em Cristo. John Piper vai dizer que o problema do mundo não é buscar felicidade. O problema é buscar felicidade no lugar errado. Mas sabe qual é o problema? É que você e eu julgamos ter encontrado o caminho verdadeiro, a felicidade verdadeira, mas na prática parece que a gente está procurando a felicidade lá fora ainda. Você conheceu a Cristo, entendeu o Evangelho, crê que foi salvo, mas só que você busca a felicidade nas coisas materiais, nas coisas do mundo. Então parece que você realmente, talvez você não conheceu a Cristo de verdade. Ou você conheceu e não está usufruindo de algo que Ele colocou à sua disposição, que é essa felicidade. Se você realmente entende que Cristo é o que te satisfaz, Cristo é sua verdadeira alegria, por que você continua triste e abatido? Por quê? E continua, pior que isso, continua buscando alegria nas coisas que esse mundo pode oferecer, e não em Cristo. Nós dissemos que o temos, mas muitas vezes nosso coração está em tudo menos nele. Muitas vezes a nossa carreira é mais importante que Ele, o nosso futuro é mais importante que Ele. Nós buscamos realização em todas as outras coisas menos nele. Eu não estou falando aqui que é errado buscar realizações aqui na Terra. Eu estou falando que a nossa satisfação não está nisso. Porque se colocarmos nossa satisfação nisso, certamente nos frustraremos. Certamente nos frustraremos. Então, independente da circunstância, nós somos chamados para nos alegrar. Porque essa alegria não é circunstancial. Porque a alegria que o mundo pode oferecer, ela é passageira. Você vai se sentir feliz por 1, 2, 3 horas no máximo, e depois vem aquela tristeza. Depois você vai perceber que não era aquilo tudo. Mas a alegria que Cristo dá é como aquela água que jorra para sempre, que jorra para a vida eterna. Não é passageira. É incompleta aqui, mas um dia será completa. Mas mesmo sendo incompleta aqui, nós desfrutamos muito pouco de tudo que essa alegria pode oferecer. E por quê? Porque não temos plena confiança no Senhor. De que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Porque a palavra vai dizer, e esse é um texto que talvez eu já falei aqui, que eu gosto muito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você realmente tem essa convicção de que você ama a Deus, o que você tem que temer? Tem algo a ser temido? Nada. Nada deve ser temido. Porque independente do que aconteça, todas as coisas cooperarão para o seu bem. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só que é bonito falar isso, né? Mas será que você realmente crê nisso? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? De verdade? Ou será que muitas vezes você acha que a sua vontade é melhor que a dele? Quantas vezes você já pelejou contra a vontade de Deus, achando que a sua era melhor? Já murmurou quando a vontade dele foi feita e não a sua? Então, a nossa alegria, ela não é circunstancial. Ainda que adversidades venham, elas vêm para a glória de Deus. Vê como tudo se encaixa quando você ama o Senhor, se alegra nele, você entende que todas as coisas são para a sua glória. Quando a adversidade vem, você percebe, isso é para a glória de Deus, então me alegrarei nisso, porque estou cumprindo o propósito pelo qual isso existe, ou isso está acontecendo. Entende? Quando nós entendemos que todas as coisas têm que cooperar para a glória de Deus, temos que fazer tudo para a glória de Deus, e a adversidade também para a glória de Deus. Paulo vai dizer que se alegra nas prisões dele, porque isso glorifica a Deus. Será que você já olhou para uma situação difícil da sua vida e pensou, eu me alegro nisso porque ainda que eu esteja sofrendo, o nome de Deus é glorificado nisso? Ou será que você murmura na situação, mesmo sabendo que o nome de Deus é glorificado? Ou talvez será que você nem percebe que o nome de Deus é glorificado? Porque
porque está muito preocupado com a sua situação, com a sua vida, com o seu próprio benefício, e não de Deus. Irmãos, somos chamados para nos alegrar nele, glorificando ele, exaltando ele. Quando a Bíblia fala, a palavra fala em João, para adorá-lo em espírito e em verdade, sobre isso. Se eu o louvo de lábios, mas o meu coração não está nesse louvor, mas você não acredita nesse louvor, se as palavras que eu falo elas não são verdadeiras, essa adoração não é recebida, não é válida. É por isso que temos que a cada dia examinar o que falamos, o que cantamos, porque muitas vezes mentimos para o Senhor. Porque o Senhor não quer um louvor sacrificial apenas, mas um louvor de gratidão, de amor, daqueles que amam e se entregam ao Senhor por amor a Ele, porque Ele é misericordioso conosco, pelo que Ele é, e não somente pelo que Ele pode fazer. Paulo escreve essa carta, muito provavelmente preso em Roma. E nessa carta inteira, Paulo vai falar sobre alegria, 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 diversas vezes. E o quanto ele é alegre no Senhor. Dando exemplo aos irmãos, se eu que estou preso, sou alegre no Senhor, quanto mais devem ser vocês que estão livres. Então, nós temos que seguir esse exemplo de Paulo. E não só de Paulo, mas de muitos outros que se alegraram na tribulação, na dificuldade, sabendo que é o Senhor que é glorificado nessa tribulação. Paulo glorificava a Deus porque através da cadeia dele, o evangelho era pregado com ousadia. As pessoas viam, Paulo foi preso e continua pregando e mandando cartas, então eu também tenho que ter coragem de sair e pregar mesmo, e talvez morrer pelo evangelho, talvez ser preso também pelo evangelho. E foi assim que o evangelho cresceu nos primeiros séculos, por causa de homens que se alegravam na perseguição. E nós, com toda a liberdade que temos, não nos alegramos no Senhor. Tantos motivos para se alegrar. E nós preferimos pegar uma situação pequena que aconteceu conosco e tornar todo o nosso dia, toda a nossa semana como algo ruim, como uma semana triste, por causa de algo que aconteceu. Mas quando a gente compara com tudo que Cristo fez por nós, isso é incomparável. Como seres humanos, temos uma tendência muito forte de sempre aumentar as coisas negativas. As coisas positivas a gente geralmente diminui, a gente passa 1 a 2 horas felizes e depois esquece. Isso é muito claro, só para exemplificar, se você achar R$100 na rua, você fica feliz por no máximo 1 a 2 horas. Se você perder R$100, você vai ficar talvez mais de um dia triste e abatido. Porque sempre o negativo parece que sobressai e pesa mais. E eu peço para você analisar na sua vida quantas e quantas bênçãos o Senhor tem te concedido. Quantas? Mas você sempre enfatiza a coisa ruim, o lado negativo. As coisas que não funcionaram como você queria. Negativo na sua percepção. Porque de acordo com a percepção de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós temos uma tendência sempre a ir para o polo negativo. Mas Deus tem nos concedido tantas bênçãos, que é impossível enumerá-las. Mas por que é impossível? Eu simplesmente não enumerarei de maneira nenhuma. Eu tentarei ao máximo, a cada dia, reconhecer cada bênção, para que eu possa glorificar a Deus por cada uma delas. Eu falharei, mas falharei tentando. Mostrando a Ele que o meu coração, pelo menos em algum nível, é grato. E não somente uma gratidão de palavras, mas uma gratidão que se torne em ações. De uma vida piedosa no Evangelho. De uma vida em amor, em compaixão. Em uma vida que glorifica ao Senhor Jesus. Então nós somos chamados para essa alegria, que independe de circunstâncias. Uma alegria que entende que a glória de Deus está acima de todas as coisas. Então, qual o propósito do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele. Então, nosso propósito é esse, glorificar a Deus. E todas as coisas que acontecem na nossa vida são para a glória de Deus, independente se são coisas boas aos nossos olhos ou ruins.
Temos que se alegrar em todas as coisas, porque estamos cumprindo o propósito pelo qual Ele nos criou, Ele nos chamou. Então, temos que estar felizes em toda circunstância. E quando olhamos ao longo da história, os apóstolos e personagens bíblicos, vemos o quantos e quantos destes, em adversidades, em sofrimento, em tribulação, eles se alegraram no Senhor. Isso não quer dizer que eles não gemeram, que eles não choraram, gente. Quer dizer que, mesmo chorando e gemendo, eles se alegravam no Senhor. Mesmo quando estava difícil, eles se alegraram no Senhor. Porque a alegria de Deus não é somente um sentimento como a do mundo. É uma alegria que excede todo entendimento. É algo muito maior do que podemos compreender nessa terra. É uma alegria que se entrelaça com a esperança e com a confiança plena em Deus. Confiança plena de que Deus tem o melhor para nós, independente da situação, da circunstância. Eu acho que um dos pecados que nós cometemos mais é a falta de confiança no Senhor. Que a gente vai falar mais na frente um pouquinho sobre isso. Então há uma diferença muito grande entre a alegria que Cristo proporciona e a alegria que o mundo proporciona. Só que, talvez se você olhar para as igrejas, ou talvez para a sua própria vida, você vai perceber que a gente separa que a alegria que o mundo proporciona é uma alegria passageira. A de Cristo é uma alegria duradoura, eterna, não é? Será? Porque parece que quando você se converteu, foi uma alegria gigantesca e depois você simplesmente perdeu essa alegria de novo. Está parecendo com a alegria do mundo, não está? Por que será? Talvez porque você não conheceu de verdade, ou talvez porque você não tem usufruído da alegria que Ele te proporciona. Você não tem entendido isso. E por isso é importante crescer e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque quanto mais você cresce, você entende o quão Deus é misericordioso contigo, mais você se alegra nele. É por isso que eu estou sempre enfatizando para mim, para quem está próximo a mim, de que nós entendermos o quão pecadores somos a cada dia, conseguir entender mais e mais isso, nos faz glorificar mais e mais a Deus. Entendermos o quão grande é o amor de Deus, cada vez mais, um pouquinho mais a cada dia, nos faz glorificar ainda mais a Deus pelo seu amor, por quem Ele é. Então, nós temos que desfrutar desse amor que Ele nos concede. E não simplesmente, entre aspas, utilizá-lo como mundo, como se fosse algo passageiro. Não, ele é algo duradouro, algo para a vida eterna. Como nós podemos estar desesperançosos em relação ao futuro se temos um futuro certo? Talvez a sua alegria não é tão firme porque você não é tão firme no Senhor. Talvez você titubeia tanto na fé que isso não te permite estar alegre. E a gente volta lá para o que Mário leu em Salmos. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Ele não tinha perdido a salvação, mas ele titubeou na fé. Ele tropeçou na caminhada. E talvez você tropece tanto na caminhada que você não consegue ter essa alegria porque você está o tempo todo com medo de não ser um eleito, de não ser um salvo, porque você caiu, porque você errou. Então, uma vida que não é santa e piedosa, dificilmente ela será uma vida de alegria no Senhor. Porque o tempo inteiro o seu próprio coração estará te acusando dos seus pecados. Sua própria consciência, o Espírito Santo também estará acusando dos seus pecados. Então, uma vida mais alegre no Senhor tem uma ligação direta com a santidade. Quanto mais santo você é, mais você se alegra nele. É óbvio que também nos alegramos nele quando entendemos que o perdão dele está disponível para nós quando pecamos. Mas quando nós nos mantemos firmes na santidade, essa alegria ela é mais completa, ela é mais constante do que quando estamos titubeando ou caindo e levantando o tempo inteiro. Por isso é tão importante essa busca por uma vida constante de santidade. Em Lucas, capítulo 6, versículo 25, vai dizer o seguinte: ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. O que isso quer dizer? A alegria de vocês é passageira. Daqueles que não têm a Cristo é passageira. Eles podem se alegrar por algumas horas, talvez alguns dias, mas isso vai passar.
A nossa alegria é para a vida eterna. Não é passageira, é para sempre. E aí, temos que começar a desfrutar dessa alegria de agora, anseiando pelo dia em que ela será completa, anseiando por isso. Quantos de nós realmente têm anseiado que Cristo volte? Ou será que muitos já esqueceram dessa promessa? Esse sentimento de que essa alegria seja completa no Senhor, ele permeia o seu coração. O seu coração anseia por esse momento. Anseia. Porque é isso que o nosso coração deve anseiar. Pela volta do nosso Senhor. Se realmente o amamos, queremos estar mais próximo dele quanto antes. E queremos que ele volte quanto antes. Mas nossa mente está muito presa a esse mundo. E talvez alguns cheguem a dizer, eu prefiro, não, Jesus não pode voltar agora porque eu tenho que fazer isso ou aquilo primeiro. Tenho que realizar isso ou aquilo primeiro. Como se qualquer dessas coisas fosse maior que encontrasse com ele. Eu tenho refletido muito sobre isso. Quanto o nosso coração está nesse mundo. O quanto. Porque estamos constantemente pensando, buscando, almejando coisas desse mundo. Os seus maiores anseios, eles estão ligados com o reino de Deus. Eu quero que você esquadrinhe o seu coração nessa manhã e diga para você mesmo, confesse para você mesmo, os seus maiores anseios estão ligados ao reino de Deus ou a benefícios próprios apenas? Será que a Bíblia vai falar que a nossa boca fala do que está cheio o coração? Será que sua boca tem falado mais sobre o Senhor ou sobre qualquer outra coisa? Será que seus esforços têm sido para qualquer outra coisa que não o Senhor? Ou será que você tem empregado a maior parte dos seus esforços para a glória de Deus? Para louvá-lo, para engrandecê-lo? Quero que você reflita nessa manhã comigo sobre isso. Porque nós devemos nos alegrar em fazer tudo para a glória de Deus. A nossa felicidade é saber que o Senhor está sendo glorificado. Então, nós temos que nos alegrar em todo o tempo, em todos os momentos, porque todas as coisas acontecem para a glória de Deus. E se eu fui criado para isso, eu devo me alegrar nisso. Se eu digo que quero ser salvo, quero estar na presença dele para louvá-lo e engrandecê-lo, se eu sei que todas as coisas da minha vida cooperam para a glória dele, glorificam a ele, porque então me abaterei, me entristecerei e não me alegrarei nisso. Versículo 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Nesse versículo, Paulo, ele exorta os crentes a controlarem o seu comportamento. A entender que não podemos agir de maneira explosiva, de maneira emocional, mas de maneira moderada, controlada. Temos que ser como um sal que, sendo pouco, não dá sabor. Sendo demasiado, se torna salgado e intragável. Temos que estar equilibrados, temos que ser moderados. E o que ser moderado? É ter o caráter de Cristo. Nem a menos e nem a mais. O caráter que Cristo teve. É ser tardio para julgar ou para condenar o outro e ter compaixão. É muitas vezes deixar o seu próprio direito em benefício da causa de Cristo. Nós vemos, por exemplo, Paulo abdicando do seu direito de receber a igreja de Corinto por amor aos irmãos. Ou recomendando que os irmãos não comam carne sacrificada por amor aos outros irmãos. A moderação, ela vai além da justiça. Quando se trata de si próprio. É você ter capacidade de sair perdendo para que o nome de Deus seja glorificado. O William Barclay, ele vai dizer o seguinte: a moderação é a capacidade de saber quando não aplicar a lei estritamente e quando introduzir a misericórdia. O que é a misericórdia? Senão o fato de quando você é atacado, ou alguém transgride algo contra você,
você ter compaixão da pessoa em relação a isso. E você não requerer o seu direito sobre o outro. Já foi falado aqui sobre isso. De que na antiga aliança eles tinham o direito de revidar a mesma moeda. Não era obrigação deles. Mas eles poderiam agir de misericórdia e não retribuir. Isso é moderação. É você entender, é você se colocar no lugar do outro e entender: meu irmão errou, mas eu também poderia errar porque eu sou humano assim como ele. E dentro disso existem dois extremos, né? Porque nós realmente temos que odiar o pecado, né? Temos que odiar o pecado. E também temos que nos colocar no lugar do irmão. E aí uns vão para o extremo de que meu irmão pecou, então eu simplesmente me afasto, julgo e condeno ele. E o outro lado que passava pela cabeça dizendo: não, você é crente, você é um ser humano, tudo bem, você errar, acontece. Temos que estar no equilíbrio de repreender o irmão, mas também entender que eu poderia estar no mesmo lugar e ter errado o mesmo que ele errou. Exercendo a moderação, a compaixão. Jesus, por exemplo, aquela mulher adúltera, ele exerce a misericórdia e a moderação. Porque pela lei ela deveria ser apedrejada. Mas em sua misericórdia, ele não permite. Essa misericórdia ela nos alcançou, irmãos. Porque o que nós merecíamos era a condenação. Então será que não devemos também utilizar de misericórdia com os outros? Fica olhando. Você merecia a condenação, o inferno. E Deus usou de misericórdia para contigo. Mas quando alguém te deve algo, alguém foi injusto com você em algo, você quer o quê? Punição para a pessoa. Será que você está imitando o caráter de Cristo? Você atacou a Cristo, você pecou contra Ele, você era inimigo dele, e Ele fez o quê? Ele requeriu a sua justiça? Ele usou a sua justiça para contigo? Não, antes teve misericórdia. Misericórdia é tal, a ponto de enviar o seu filho para morrer por você. Mas quando alguém te fere, você simplesmente diz: ou você quer se vingar, ou você quer exercer o seu direito de justiça, ou você quer que Deus julgue essa pessoa. Mas não tem um coração quebrantado e puro para dizer que o Senhor o perdoe. Para dizer: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, como Jesus disse. Eu sei que como seres humanos é difícil ter essa moderação. Mas nós temos que diariamente buscar ser parecidos com Cristo e seguir o exemplo dele. De que, podendo nos condenar, ele mesmo escolheu ter misericórdia de nós. Então reflita sobre relações, sobre problemas que aconteceram na sua vida e que você talvez esteja buscando por justiça, e pense se não seria melhor usar de misericórdia para essas pessoas. E pense se o fato de usar de misericórdia não glorifica mais a Deus. Ou talvez possa até trazer essa pessoa para o reino de Deus, dando testemunho de Cristo. Assim como Cristo teve misericórdia de mim, eu tenho misericórdia de quem me ofende também. Eu tenho compaixão também. Então, o Senhor nos chama para ser moderado, para não estar em extremos, nenhum extremo. Não aplicar a justiça com tamanho rigor, como se eu fosse o juiz, tampouco, e não sentar o culpado, mas estar exortando as pessoas que estão ao meu redor, os meus irmãos, e ajudando a mantê-los firmes, ou buscando consolação e ajuda deles também. Esse é um dos maiores motivos pelo qual a igreja existe. Essa consolação, ajuda mútua, fortalecimento mútuo. O que é muito importante na comunidade cristã. Que uns possam confiar nos outros, que possam se espelhar nos outros, e possam ser consolados, fortalecidos nos outros. Então não somos chamados para viver individualmente, mas em comunidade, em comunhão de fato. Então, a moderação ela está muito ligada ao amor. É você abdicar dos seus direitos muitas vezes para buscar a glória de Deus. Eu acho que se você não tem muito pouco tempo de crente, eu acho muito difícil que você não tenha passado por uma situação que você pensou: eu vou sair no prejuízo em relação a isso, mas eu prefiro do que o nome de Deus seja blasfemado, ou de que, sabe? Porque eu sei que o nome de Deus será glorificado no meu prejuízo. Você percebe quando o seu coração está ligado com isso, com a glória de Deus,
Qualquer situação glorifica. Qualquer situação você pode glorificar a Deus quando você está ligado nisso, quando o seu propósito é isso, quando você está com sua mente ligada nisso. Porque nós estamos muitas vezes vindo para Deus, eu já falei isso algumas vezes, não sei se é aqui, sobre um amor egoísta, de que você busca a Deus pelo benefício que Deus pode te trazer apenas. Né? E a gente fala muito de universal, de mundial, que as pessoas vão para essas igrejas, essas pessoas vão buscar cura, vão buscar recurso financeiro, prosperidade, mas se você vem para uma igreja também buscando ficar livre do inferno apenas, você é igual a eles. Não há diferença entre você e eles. Se o motivo pelo qual você vem à igreja é para não ir para o inferno, é barganha também. Não há diferença. É por isso que temos que conhecer ao Senhor e crescer em conhecer ao Senhor. Porque como eu posso amar e me alegrar nele se eu não o conheço? Mas quanto mais eu o conheço, mais eu me alegrarei nele. Porque verei o quão amoroso, o quão maravilhoso, o quão bondoso, o quão misericordioso ele é. E isso produzirá mais e mais amor e alegria em mim. Pelo que ele fez por mim. Mas se eu não o conheço, muito provavelmente eu me alegrarei cada vez menos nele. Então temos que buscar essa alegria, que não é passageira, mas que independe de situações. E aí no restante do versículo, vai dizer o seguinte. Perto está o Senhor. Nós temos que ser moderados porque o Senhor está perto. E aqui perto em dois sentidos. Perto, presente em nosso meio, e perto de voltar também. O Senhor está em nosso meio. Imagina aqui, será que se Cristo estivesse andando conosco aqui no nosso meio, quais seriam suas ações diante dele? Será que melhoraria um pouquinho? Eu acho que com certeza, né? Mas não esquecemos que ele está no nosso meio. Não de maneira visível, mas ele está no nosso meio. E cada passo que nós damos, cada atitude que nós temos, ele está presenciando cada uma delas. E por isso temos que ser moderados. Temos que viver uma vida que o glorifica, parecida com ele, com a vida dele. E também porque cremos que ele está próximo de voltar. Que cada dia que passa se acerca mais à vinda do nosso Senhor, a qual nós ansiamos tanto, a qual é o nosso desejo. Eu acho que todo cristão já teve, de certo modo, a ânsia que Paulo teve, o anseio que Paulo teve de estar com Cristo logo. Quando a gente olha para esse mundo caído, de pecado, de perversidade, acho que muitas vezes nos pegamos pensando, Senhor, eu queria tanto estar livre disso logo. Muito mais quando nós erramos contra Ele, pecamos, e nós falamos, Senhor, eu queria tanto não estar mais nessa condição de poder pecar contra Ti, Senhor. Porque nos dói pecar contra Ele. Isso tira a nossa alegria. Versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Em outra versão vai dizer, e não fiqueis ansiosos com coisa alguma. E ansiedade é uma palavra muito comum nos nossos dias, né? E quantos de nós estamos ansiosos com coisas desse mundo? Sabe o que é interessante? É como o Mário pontuou aqui mais cedo. Nós estamos muito, muito ansiosos. A sociedade atual, a igreja também, né? É muito ansiosa. Mas qual a ansiedade da igreja? Individualmente falando, qual é a sua ansiedade? São coisas do reino, coisas de Deus, que Cristo volte, estar no culto para glorificá-lo? Não. A ansiedade dos crentes é sobre coisas deste mundo. Que nós não entendemos o Evangelho. Nós não entendemos. Se a nossa ansiedade está aqui nesse mundo, se eu estou preocupado com a casa que eu vou ter, com o meu futuro aqui nessa terra, eu não entendi o Evangelho. Eu não entendi.
se a minha ansiedade, se a minha tristeza é porque as coisas desse mundo não foram conquistadas por mim, eu não entendi o Evangelho. Não estou falando que você não pode buscar coisas aqui. Eu estou falando que a sua ansiedade, a sua tristeza não pode ser isso. Deve ser, eu tenho 30 anos e eu ainda não evangelizei o suficiente, eu não amei a Deus o suficiente, eu não louvei a Ele o suficiente. E não, eu tenho 30 anos e não fiz isso e aquilo. Mas nós estamos preocupados com coisas deste mundo. Eu me peguei nessa crise. De pensar, eu estou quase com 30 e não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo. E fiquei muito preocupado, triste, abatido. Depois eu pensei, cara, eu tenho um céu reservado para mim. E daí se eu não conquistei nada nessa terra? Tudo isso é passageiro. O Senhor tem algo muito maior para nós. Ele não nos chamou para construir impérios ou uma vida perfeita e maravilhosa aqui, confortável aqui. O conforto tem destruído muitos cristãos. Essa busca desenfreada e maligna por conforto tem destruído cristãos. Não somos chamados para isso. Somos chamados para levar o reino, para pregar, para exaltar ao Senhor. Para ver para a sua glória. Em segundo plano, para as coisas daqui. Mas temos colocado como prioridade as coisas daqui. Temos gastado toda a nossa força com as coisas daqui. Nossa ansiedade é com as coisas daqui. Temos colocado como prioridade aquilo que não é prioridade. Coisas terrenas. Coisas deste mundo. Coisas passageiras. Quantas coisas eternas temos esquecido. O quão preocupado você está com os irmãos que estão sendo perseguidos na Coreia do Norte, nos países islâmicos. O quanto você tem orado por eles. O quanto você tem se preocupado pelos seus vizinhos que estão indo para o inferno. O quanto. O quanto você está se preocupado com que Deus não é glorificado na vida de muitas pessoas. O quanto. Mas você está muito preocupado com o que você vai fazer amanhã, onde você vai chegar amanhã, o que você vai ter, o que você não vai ter, qual a sua carreira. Irmãos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos buscando primeiro as outras coisas, e quando sobra tempo, agora eu vou buscar Deus. Nós temos colocado como prioridade aquilo que não é prioridade. Temos colocado Cristo em segundo plano. E como poderemos estar felizes se colocamos Cristo em segundo plano e buscamos coisas dessa terra para nos fazer felizes? Coisas que temos plena convicção de que não nos farão felizes. Ou farão por questão de minutos, de horas ou de dias. Mas a alegria verdadeira está nele, em Jesus, e não nesse mundo. Nós julgamos que a alegria verdadeira está em Cristo, mas nós não estamos vivendo isso. Estamos buscando a alegria que o mundo pode oferecer. Então, não fiquem ansiosos com as coisas desse mundo. Mas se alegrem no Senhor, porque a vossa salvação está mais perto do que nunca. A cada dia que passa está mais próximo dele vir, talvez de nós nos encontrarmos com Ele. Então, as coisas desse mundo são passageiras, e daí que você não vai ver a melhor vida do mundo aqui. Tem uma eternidade te esperando. Algo muito maior do que esse mundo pode oferecer. Então, como eu posso estar triste? Se eu sei que, ainda que as dificuldades venham, algo melhor me aguarda. Irmãos, a fé e a esperança do cristão, não é essa esperança que o mundo tem, de que talvez. Eu espero que, no sentido de talvez isso aconteça. Eu espero porque eu sei que certamente isso ocorrerá. E se eu tenho essa plena certeza que isso ocorrerá, porque eu estou ansioso com as coisas desse mundo? Será que há algo que se compara à glória de Deus a estar com Ele nos céus? É como se você tivesse conquistado a maior coisa desse mundo e tivesse preocupado com coisas pequenas. Você é salvo. Você foi eleito pelo Senhor e está preocupado com coisas desse mundo. Preocupado se você vai ser feliz neste mundo ou com as coisas deste mundo, usufruir das coisas deste mundo, e não preocupado com as coisas de Deus. Que o nosso coração esteja apontando para Cristo.
Quantas vezes você se sentiu compelido a orar? Eu peço que você, se você não sente essa alegria no Senhor, se você não sente essa vontade de louvá-lo, de engrandecê-lo, ore ao Senhor e peça ao Senhor: ajuda-me, Senhor, a glorificar-te em tudo, ajuda-me a alegrar-me em ti, Senhor, porque certamente Ele o fará. Mas não viva uma vida sem alegria no Senhor, sem se alegrar nele, que não seja para a sua glória. Não tenha um amor egoísta que busca os seus próprios objetivos, os seus próprios benefícios, mas aqueles que buscam o amor que busca a glória de Deus, que reflete a glória de Deus. Então, nós não devemos estar ansiosos com as coisas deste mundo, porque a sociedade deve estar em Cristo, as coisas que são celestiais. E aí, o que fazemos com as coisas deste mundo? Paulo vai dizer: antes que as vossas súplicas sejam conhecidas pelo Senhor. O que isso quer dizer? Esteja ansioso com as coisas do céu, busque primeiro as coisas do céu, e as suas petições as faça ao Senhor em oração, e Ele certamente te ouvirá. Ele certamente te dará o que você precisa. Entendendo, eu pedirei, e se for para a glória dele, Ele me responderá e me dará. E se não for, Ele não dará. Ele será glorificado e não dá. Você está preparado, ou você está apto para louvar a Deus quando Ele não faz o que você quer? Ou só quando Ele faz o que você quer, o que você gosta? Temos que estar aptos a louvar e engrandecer a Deus pelo que Ele não faz também. Pelo que Ele faz que é contrário à nossa vontade também. Isso é entender que a vontade dele é melhor que a minha. Quando Ele faz algo que é contrário à minha vontade, eu glorifico a Ele, porque eu sei que de alguma maneira aquilo é melhor, mesmo que eu não entenda. Isso é confiança. Isso é confiança no Senhor. Então, as nossas petições devem ser conhecidas pelo Senhor. Temos que nos achegar a Ele e contar: Senhor, eu tenho essa e não há problema em se abrir diante de Deus e falar das suas angústias, das suas tristezas, dos seus anseios quanto a esse mundo diante de Deus. Mas é entregar nas mãos deles e falar: Senhor, eu sinto e eu acho que eu preciso disso. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Se for para a tua glória, que o Senhor me conceda. Mas se o Senhor será mais glorificado não me dando, que o Senhor não me dê. Será que estamos aptos para isso? Para viver dessa maneira, buscando a glória de Deus em todas as coisas. Tem um versículo que para mim é um dos mais pesados da Bíblia, que parece ser, talvez, não sei se muitos reconhecem assim, mas é: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós estamos constantemente fazendo muitas coisas para a nossa própria glória, para a glória de outros, mas não para a de Deus. Mas não para a de Deus. E essa questão da ansiedade também muitas vezes se entrelaça com uma busca por reconhecimento também. Em que as pessoas buscam reconhecimento nas coisas do mundo, ou por pessoas, por familiares, ou por alguém da sociedade, e não reconhecimento em Deus. Tudo o que fazemos, devemos fazer para que Deus nos reconheça, para que Deus seja glorificado, e não para que os outros nos reconheçam. Como disse o João Batista: que eu diminua e que ele cresça. Devemos fazer tudo para a honra e para a glória do seu nome. Vou adiantar aqui. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é uma promessa de Deus. Se você entrega as tuas orações, as tuas necessidades, as tuas ânsias, as tuas preocupações ao Senhor, se você realmente entrega nas mãos dele, você vai ter essa paz que excede todo entendimento. É uma promessa, mas nós seguramos essas coisas e não soltamos. Fazemos talvez como um peregrino, com uma carga, carregando essa carga de preocupações, de dúvidas, de medo. Quando o Senhor fala: lancem sobre mim toda a vossa ansiedade. Lancem sobre mim toda a vossa ansiedade. Não se preocupem com o que vocês vão comer, vestir, com o seu futuro. Não se preocupem com nada disso, porque eu cuido de vocês. Mas nós não confiamos nele.
Eu quero dizer para você que quando você se atemoriza e fica ansioso e com medo do seu futuro, é falta de confiança no Senhor, e isso é pecado. Isso é pecado, porque você não crê que Deus é bom e amoroso o suficiente para prover na sua vida. Você não está crendo na providência do Senhor. Você crê que o Senhor é o seu provedor, sim ou não? Eu quero que você saia dessa manhã crendo, Deus é o meu provedor, eu não tenho por que temer em relação ao futuro. Porque é Ele que provê, Ele que cuida de mim, Ele que guarda de mim. Mas nós estamos preocupados com essas coisas, com coisas terrenas. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude para que nós nos preocupemos com as coisas que são do alto. Que o nosso anseio, irmãos, nossa ansiedade seja por coisas do alto, seja eu preciso orar mais, eu preciso louvar e engrandecer mais o Senhor, eu preciso me alegrar mais dele, eu preciso evangelizar mais, seja, cara, eu estou com 30 anos, ainda não fiz isso e aquilo para o Senhor. A Bíblia vai falar sobre os dias da mocidade, né? Que são onde temos mais força, onde devemos louvar e engrandecer o Senhor ainda mais. Mas quantos e quantos de nós estamos gastando a nossa juventude com coisas desse mundo? Para quando estivermos velhos dizer, se eu fosse jovem eu ia pregar, eu ia fazer isso e aquilo. Mas agora que somos, que temos força, não fazemos. Esse é o momento em que temos força e vigor. Que temos que gastar a melhor parte da nossa vida, onde temos mais vigor para o Senhor. E não para o nosso próprio benefício e prazer. Então que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a entender que o nosso anseio, o anseio da nossa alma deve ser a sua glória e a sua honra. E alegrar-se nele. E que as coisas desse mundo estejam em segundo, terceiro e quarto plano. E que não nos preocupe, tanto quanto tem preocupado. Mas que nós estejamos firmes, sabendo que o Senhor proverá todas as coisas. Com confiança firme no Senhor. De que é Ele que cuida de nós. Amém? Vou fazer uma oração para a gente finalizar. Senhor Deus, nós nos chegamos a Ti, Senhor, oração nessa manhã para pedir que essa palavra, Senhor, frutifique em nós, Deus. Que nós possamos nos alegrar em Ti a cada dia, Senhor, buscando a Tua face, Senhor. Que cada ato que fizermos durante os nossos dias, Senhor, seja para a Tua glória, seja para a Tua honra, Senhor. Que a nossa vida seja um culto a Ti, Senhor. Seja uma vida sacrificial a Ti, Senhor. Mas não como sacrifício árduo, Senhor, e triste, Senhor, mas como um sacrifício alegre, Senhor. E sabemos que em todas as coisas o Senhor é glorificado em nossa vida, Deus. Que nós confiemos em Ti de todo o nosso coração, Senhor. Que nós entreguemos a Ti todas as nossas petições e preocupações, porque o Senhor certamente cuidará delas. E o Teu nome será glorificado em nossas vidas, Senhor. Essa é a nossa oração no Teu santo e poderoso nome. Amém.